Shalom, sou Miriam Sará. Vou continuar aqui o nosso estudo do hebraico e eu gostaria de reforçar que essa é a nossa terceira aula juntos e que o conhecimento aqui é cumulativo. Então, caso essa seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, eu recomendo voltar e assistir os primeiros dois para não ter perda de conteúdo aqui, tá bom? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre perder o medo de aprender o hebraico. Vamos reforçar aqui o som das vogais. E vamos passar pelas orações Shiviti e Modéani, que são orações que nós fazemos quando nós despertamos, todas as manhãs. Aqui eu queria reforçar que existem algumas crenças limitantes. Por exemplo, as pessoas falam assim: ah, mas o hebraico não tem vogal, como que eu vou aprender? Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras do nosso dia a dia que também estão sem vogais e que a gente consegue lidar com ela. Então, por exemplo, se eu ver BJS, eu sei que a gente está falando beijos. TBM, eu sei que é também. TKS já é até uma abreviação de palavra em inglês, thanks, né? Obrigado. DPS, as pessoas usam para escrever depois. VC, que é você. Ou seja, nós sabemos ler palavras sem vogais também no nosso dia a dia. O fato é que a gente conhece a nossa língua, a gente está habituado com as palavras. E é isso que acontece no hebraico, tá bom? Então é mais uma questão de habituar, de conhecer a língua para conseguir lidar com a falta das vogais. Também tem uma crença que o hebraico é muito difícil. O hebraico bíblico, ele tem uma estrutura muito mais simples que o português em vários pontos. O hebraico ele tem uma infinidade de palavras a menos do que a língua portuguesa, ok? E se a gente for pensar em alguém que não conhece a língua portuguesa e vai começar a aprender, ele vai ter muito mais dificuldade, porque a gente tem muitos tempos verbais, a gente tem muitas variações nas palavras de acordo eh, com o pronome, né, com a pessoa. Então, é uma questão mais de hábito, ok? De abrir a mente para aprender o hebraico e não ficar repetindo, ah, o hebraico é muito difícil. Aquilo que a gente fala com a nossa boca, o nosso ouvido, traz para dentro e a gente começa a se limitar. Então, eu estou aprendendo hebraico. É sempre isso que a gente vai falar. Eu estou aprendendo hebraico, ok? Eu sou ruim para aprender idiomas. Aprender hebraico não é como aprender inglês. Ele é mais lógico do que parece, ok? Então a gente pega a raiz da palavra, a gente já tem ali 50%, né, da resolução do nosso problema, tá? Então, e como ele tem bem menos palavras, vai ser mais fácil a gente habituar, tá? Outra crença limitante, eu sou velho demais para aprender. A gente pode desmistificar isso aceitando que os adultos eles aprendem melhor quando eles entendem o propósito. Ou seja, a gente não está aprendendo por aprender. Por que que eu estou aprendendo hebraico? Porque eu quero entender com mais clareza as rezas, as músicas, né? Eu quero ter mais liberdade. Então, você entender o propósito do aprendizado da língua vai te ajudar a se conectar com o aprendizado e vai parar de limitar o seu aprendizado. Então, primeiro, a gente não vai mais falar que hebraico é difícil, a gente não vai falar mais que a gente não consegue, a gente vai falar que a gente está aprendendo hebraico, ok? Estamos aprendendo juntos. E aí tem um outro problema, que é as pessoas falarem assim: nossa, mas eu achei que eu já ia entender. Vocês falaram que ia aprender hebraico, então o hebraico ele tem uma etapa a mais para a gente. Primeiro, que é identificar as letras e os seus sons. Então, se a gente estivesse aprendendo inglês, por exemplo, as letras a gente já conheceria. A gente ia precisar apenas identificar os sons que a gente usa no inglês. E aí a gente ia formar palavras mais rápido para depois traduzir. O hebraico ele tem uma etapa a mais, porque os caracteres que são usados para escrever são caracteres diferentes daqueles que a gente usa no nosso dia a dia. Então, apenas por isso a gente tem uma etapa a mais. Então, o foco é, primeiro a gente vai identificar as letras e os sons. Depois a gente vai conseguir formar as palavras. E a gente vai praticar, isso vai dar fluência na nossa leitura. Depois a gente vai traduzir, tá? Então não é automático, né? A gente já vê a palavra, a gente já consegue ler e aí a gente já sabe o significado. Não é assim. Então a gente vai aqui passo a passo, aprendendo novas palavras, novos conceitos a cada aula, tá bom?
Os sinais maçoréticos, né? Os sinais maçoréticos, eles são um sistema aí de marcação criado para preservar a forma correta de leitura do texto hebraico bíblico. O hebraico original, ele era escrito apenas com consoantes, e isso podia gerar diferentes interpretações de leitura. Por isso, os estudiosos, conhecidos como maçoretas, desenvolveram os sinais para indicar o som das vogais, definir a pronúncia correta e preservar a tradição de leitura. Ou seja, uma pessoa que nunca tinha lido, que não conhecia a linguagem, ela agora conseguiria passar a se habituar e a ler essa linguagem, ok? Os sinais maçoréticos, né, vêm de maçorá, que significa tradição, transmissão, ou seja, é o sistema que preserva a tradição da leitura correta. Eles também são conhecidos como sinais vocálicos, porque eles vão indicar as vogais. Eles também são conhecidos como pontuação hebraica, que é o termo mais popular, mais simples para iniciantes, e unigud, que é um nome técnico em hebraico, que significa pontuação ou marcação. Então, tudo isso daqui é a mesma coisa. A gente está falando dos sinaizinhos, que a gente vai colocar junto com as letras para aprender o som delas, tá bom? Então, a fluidez na leitura, antes de traduzir, a gente precisa reconhecer as letras, a gente precisa entender os sons, aí a gente vai aprender a ler e depois a gente vai aprender a traduzir. É como se a gente fosse uma criança, ok? A gente está no português, as crianças começam a falar: mãe, o que é dicionário? Mãe, o que é bolo? Mãe, o que é mesa? É assim que a gente vai, mas a gente vai aprender as palavras primeiro, tá? Então, quem aprende a ler entende o caminho. Então, depois que a gente aprender a ler, aí a gente vai ter mais fluidez para discutir as palavras. Aqui a gente vai passar por uma tabela onde tem todas as letras só para reforçar, né, os sons delas, tá bom? Então, na primeira coluna aqui, nós teremos como escrevemos as letras. Na coluna do meio é o nome daquela letra. E a última coluna é o som daquela letra. Então, vou dar um exemplo. Imagina que a primeira letra, no português, fosse a letra J. Então, eu ia fazer aqui como escreve J, é mais ou menos assim, é difícil essa coordenação motora com a ferramenta. Aqui o nome estaria J, mas o som não é J, o som é Já, G, Gi, Jo, Ju, ok? Então, a gente tem que levar esse mesmo conceito para o hebraico. O nome da letra não é o som que ela tem. Pode ter a ver, pode ser muito parecido, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, é como escreve a letra, primeira coluna, o nome da letra e o som da letra. Então, Aleph vai ter som de A, E, I, O, U. O Bet pode ser reconhecido como Bet ou Vet, dependendo do sinal que a gente tiver junto com ele. E o som vai ser Babebi, Bobu ou Vavevi, Vovu. O Gimel vai ter som de Ga, Ge, Gi, Gogu. Lembrando que a gente não tem o som de J no hebraico, logo não pode ter som de G e Gi, ok? O Dalet vai ter som de Da, De, Di, Do, Du. O re, ele é o equivalente ao H. Na língua portuguesa, ele pode não ter som. Então, a gente leria A, E, I, O, U. Se eu estiver falando na língua inglesa, ele vai ter um som de um R bem suave. Ha, he, hi, ho, hu. Porém, dependendo da literatura, vai variar. Então, às vezes a gente fala como Ha, às vezes a gente fala como A, ok? O VAV vai ter o som de VAV, VIVOVU, ou a vogal O, ou a vogal U. O Zain vai ter som de Zá, Zezi, Zozu. O Het vai ter som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Muito gutural, lá da garganta. E ele pode ter um som de R no final. Ar, ar, né? Então vem a vogal primeiro e depois o som sem vogal, tá? O Tet vai ter o som de Tateti, Totu. O Yud vai ter um som de I. Em alguns casos, ele pode ter um papel de acento, digamos assim. O CAF, dependendo da pontuação, ele vai ser lido como CAF ou RAF. Então, quando CAF, ele vai ter som de KQ, cocu. E quando RAF é igual ao RET, RA, RE, RI, RO, RU. E ele também pode ter esse som de
CH no final, mas a forma com que ele vai ser escrita vai ser diferente. Próximo slide. Agora, continuando aqui, lamed, lá, leli, lolu, ou se ele estiver no final, o final de L, igual no português. O man, mamemi, momu. Ai, ficou um aqui porque corrigi automaticamente, tá? Tá errado, mas é mamemi, momu. E o M, se ele tiver uma escrita diferente no final da palavra igual no português. O num, naneninu, ou também som de N, tá? Como no português. Summer. O summer vai ter o som de sa, se, si, so, su, ou apenas o som de S, tá? Igual o S do português. O ein, ele é um som que eu já falei, a gente não tem muito a prática de reproduzi-lo, se perdeu isso ao longo do tempo, então ele é mais uma pausa, ou ele também pode aparecer com som de vogais, tá? A, E, I, O, U. O P, ele vai ter o som de papepipopu, ou dependendo da pontuação, ele vai ser fa, fe, fi, fofu, ou um F no final, quando escrito de outra forma, tá? O tsad, ele vai ser o som de tsat, set, sit, sot, su, ou TS. O kuf, kakikikoku, ou só o som do k, sem vogal. O resh é um R fraco, é um R como se fosse a palavra caro. É rareriroru, ou o som do R sozinho, né? O shin, dependendo da pontuação, vai ter som de SH ou som de S, então xa, xe, xi, xo, xu, ou só o SH, esh, né? Ou sa, se, si, so, su. E o tave, que é a última letra, tateti, totu, ou apenas o som do T. Então, também temos as letras do final, né? Então, um kaf, quando ele está no final, kaf sofit, ele vai ter som de raf, né? O men sofit, que é o som do M no final das palavras. O nun sofit, que é o som de N no final das palavras. O P sofit, que normalmente vai ter um som de F no final das palavras. E o tsad sofit, que vai ter som de TS no final das palavras, tá? Então, o hebraico tem 22 letras e algumas mudam de forma no final das palavras. Então, essas letras aqui, elas existem no alfabeto hebraico, mas quando ela está no final, ela pode ganhar uma grafia diferente, ok? E os sinais massoréticos, ou nigud, né? Que é sobre as letras. Então, tem um tracinho aqui, embaixo da palavra, né? Então, aqui embaixo da letra. Então, imagina que aqui tem um aleph, aqui tem um tracinho embaixo. Então, esse é um patar. E ele tem um som de A curto, A. Aí, imagina que eu tenho um aleph de novo. Aqui tenho esse símbolozinho embaixo, kamatz. É um A mais fechado. Às vezes também, no Sidur, por exemplo, quando ele é escrito um pouquinho maior e um pouquinho mais grosso, porque ele vai ter som de O. Mas é mais raro. Normalmente, quando a gente vê esse símbolo aqui, é o som de A, ok? Segol é esses 3 pontinhos aqui. Segol é um E, ok? Ele aparece aqui embaixo da letra, né? Então, tem aqui o Aleph, vai ter um segol. Aí, aqui, eu vou ter... Ixi, eu errei aqui a escrita do Aleph, ok? Vai ter os 2 pontinhos embaixo, é um tsere. É um som de E. Um E com um acento circunflexo. O Hirek é o pontinho embaixo, né, da letra. Então, ele vai ter som de I. O Roland é um som em cima da letra. Então, a letra está aqui, o Roland está aqui. Ele vai ter o som de O. Kibutz, esses 3 pontinhos nesse formato diagonal embaixo da letra vai ter o som de U. O Shuruk é o pontinho que vai do lado do Vav, ok? Então, é o U dentro da letra Vav. Vai ter som de U. Aqui, continuando, a gente tem 2 pontinhos embaixo da letra, é o Shevá. Ele pode ser mudo, então a letra pode ser muda, não ter nenhum som de vogal, ou pode ser um E bem curto, ok? Aqui a gente tem uma combinação, é o Hatef Patar. Então, lembra que esse aqui é o A e esse aqui é o Shevá? Então, é o Shevá com Patar.
é um A mais curto, então é bem rápido a pronúncia aqui. Aqui, os 3 pontinhos é o segol, os 2 pontinhos é o shevat. Esse símbolo aqui é hatef segol, é um E muito curto. Aqui, esse aqui é o kamatz, e esse aqui é o shevá. Então, shevá com kamatz é hatef kamatz, é um O ou A, normalmente A, bem curto. O dagesh é o ponto que fica dentro da letra. Lembra que a gente tem o caso de o bet e o vet, por exemplo, né? Então, o dagesh é o pontinho que fica junto com a letra. Ele tem a função de reforçar a letra ou ele vai mudar o som daquela letra. No caso aqui que a gente tem o bet, quando tem o pontinho, ele vai ter som de B. Quando ele não tem o pontinho, ele vai ter um som de V. O shin, né? Então, aqui tem a letra em si, é um shin. Esse pontinho vai chamar shin quando ele estiver desse lado aqui. E ele vai chamar sim, embora a letra continue sendo shin, o pontinho vai chamar de sim, porque ele está dando som de S. Então, se tiver desse lado, o som é SH, ó. Se tiver do outro lado, à esquerda vai ter o som de S. E tem um outro símbolo que é o MACAF. Ele liga palavras, é como o hífen do português, ok? Então vamos praticar a leitura. Olha lá. A gente tem um bet com dagueche no meio, então ele vai ser um som de B. Com esse símbolo embaixo é um som de A. E o resh. Então aqui a gente vai ter a palavra filho, que a gente lendo aqui fica bar, bar, ok? Aqui men com segol, me, ler. Aqui é um raf sufit. Aqui o shevat vai dar o som, né, só da letra mesmo, sem vogal. Meler, que aqui é rei. Meler. Aqui, shin com A. Lamed com vav. Pontinho em cima aqui, lo. E aqui o men sufit, shalom, que quer dizer paz ou plenitude. Aqui, Ain, Aleph com A, né? Fica com som de A. Men com E, som de Me. E aqui um Nun sufit, som de N, sozinho. Amen. Quando a palavra, a letra tem um formato de sufite, que nem no N e no M aqui, ó, o men e o Nun, não preciso colocar um shevat para falar que elas não vão ter som aqui nesse caso, tá bom? A próxima palavra. Então, amém, que é amém, né? É shin com o pontinho embaixo aqui, seguido do yud, para dar um som de shi, seguido de um resh. Shir, shir, que é canção. Aqui é um kuf, vav com ponto em cima, ko. Mais o L no final, lamed, né? Kol, kol. Nessa escrita, kol é voz. Mas com outra escrita, kol quer dizer outra coisa. Quando a gente estiver usando o kaf ou raf, é outro significado. Importante ressaltar isso também. Aqui, samer, com vav e o ponto aqui no meio. Su. Mais um samer no final, som de S. Sus. Sus quer dizer cavalo. Ok? Então, vamos treinar essas leituras, ok? Ó, olha aqui, bet com chevá. Ele pode ter um som de E muito rápido ou um mudo. A próxima letra é um resh com A. Bra, bra. É como se eu falasse bra, muito rápido, bra. Aqui é um raf com A e o Re no final não tem som. Brahá, brahá. Brahá é bênção. Aqui, bet com A. Aí o Yud com o ponto embaixo, ou seja, o som do I tá aqui. Bai. E aí um Tav no final para dar o som de T mudo. Bait, que é casa. Bait. E aqui a gente já estudou
ó, bet com A, ba, resh com vav, pontinho no meio, baru, e aqui o Raf Sufite com Shevá, dando som de Baruch. E aqui, Aleph com A, Tav com Dagesh no meio, vai ter só o som do T mesmo, e esse símbolo embaixo, Tá. Baruch, Atá. E o Rei do final que não tem som. Bendito és tu, porque Atá é tu, o és não existe aqui, né, no meio, e o Baruch quer dizer bendito, tá bom? Então você já conhece muitos desses sons. Agora é só estar aprendendo a enxergar eles no hebraico. Então o importante é você estar familiarizado, saber que os sons existem e aí procurar como identificá-los, ok? Agora a gente vai passar para uma oração que a gente faz todas as manhãs. Assim que nós recobramos a consciência, nós falamos essa oração, tá? Então vamos ler essa oração aqui juntos. Olha, aqui ó, Shin com pontinho embaixo, Shi. Vav, pontinho embaixo, Yud, Vi. Tav com pontinho e o Yud, Ti. Shiviti. Aqui é o tetragrama sagrado, que a gente normalmente vai falar Adonai, ok? E agora aqui, ó, Lamed com esse Shevat aqui, a gente vai falar bem rapidinho, um le. Num com Segol, ne. O Gimel com o Shevat é um G mudo, leneg. E aí o Dalet, que normalmente aparece com Dagesh no meio aqui, mas que a gente vai ler só com som de D mesmo, tá bom? E aí tem o pontinho embaixo, seguido de um Yud vai dar o som de Di. Negdi. Lenegdi. E aqui, Tav com a Tá, Men com pontinho mais o Yud, Mi e o Dalet que vai ter o som de D mudo. Tamid. Shiviti, Adonai, Lenigdi, Tamid. Essa é a oração que a gente faz todas as manhãs. Isso está baseado no Salmo 16:8. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, a gente vai traduzir aqui palavra por palavra para entender o sentido, tá? Então, a base dessa oração que a gente faz de manhã é esse salmo, e a gente conseguiu ler ele aqui no hebraico. Agora a gente vai para a tradução. Coloquei o Eterno diante de mim continuamente. É isso que a gente quis dizer aqui com essas palavras. Mas como é que a gente chegou nisso, né? A primeira palavra aqui, ó, shiviti, ok? A raiz é o Shin Vav Re. Shin Vav Re, que quer dizer colocar, estabelecer, tornar igual, alinhar. E o significado aqui vai ser coloquei, estabeleci, ok? Lengdi, ó, um E bem curtinho, ne, gi, gemudo, di, lenegdi. A estrutura, o le aqui, ele vai ter o papel de para, diante de. Então, aqui é uma preposição. O neged, as 3 letras do meio, vai ser a raiz da palavra, que é o que aparece aqui embaixo em verde, tá? Ó, frente ou oposto, né? Então, estar adiante, estar em frente. O neged aqui, ó, essa aqui é a raiz da palavra. Então, o lamed aqui, ó, tem o papel de conjunção, de uma preposição. O neged é a raiz da palavra. E o sufixo i, aqui, ó, do yud, ele vai ter o papel. Não sei onde está riscando. Aqui, ó. Agora apareceu. Ele vai ter o papel de colocar no pronome meu, ok? Então, aqui, ó, preposição para, né?
É neged, tem a função de estar diante, estar em frente. E li é meu, estar diante de mim, tá? Agora vamos lá para essa próxima palavra. Aqui, ó, tá, mi, tamid. O que que quer dizer o tamid? Tamid quer dizer, ele tem essa raiz aqui, né? Tave, men, dalet, e ele quer dizer continuamente, tá? Então, o significado dele é continuamente ou constantemente, é isso que quer dizer sempre, né? É a palavra para sempre, tá? É tamid. Então, resumindo aqui, a oração do Shiviti é: Shiviti vai ser coloquei aqui o tetragrama, que a gente vai falar como eterno, Lenegdi, diante de mim, e Tamid, continuamente. Então, fica aqui, ó, Shiviti Adonai Lenegdi Tamid, coloquei o eterno diante de mim continuamente. Então, viver consciente da presença do Eterno, tomar decisões da gente lembrando dele, e a gente não separa a vida espiritual da nossa vida diária. Então, Shiviti, ele não é só uma frase, é uma escolha diária, né, de viver diante do Eterno. Então, assim que a gente recobra consciência, a gente faz essa oração, tá bom? Essa aqui é o Modé Ani, é a primeira oração que a gente faz ao despertar. Vamos ler ela aqui juntos, tá? Ó, mo, de, lembrando que o rei não vai ter som aqui, modê, ni. Aqui, a gente, né, esse Shevat aqui não vai fazer muita diferença, a gente tá falando que é um A rápido, né? A, ni. Le, fa, nei, ra. Lefaneja. Se tivesse o pontinho dentro, a gente leria com som de P, essa letra aqui, ó. Mas como não tem o sonzinho, a gente lê com som de F, tá bom? Lefaneja. E esse aqui é o Raf Sufit, tá? Ó, me, le, Raf de novo. Melech, melech. Aqui é um rete, então ele vai ter o som lá gutural, ó. Ra, i, rai. Vave, aqui, ó, V, Kuf, aqui, ó, K, I, A, M. A M, como que a gente lê no português? An. Então, de novo, V, K, I, An, Vekayan. Como o I tá em cima, né, junto com o Yud, o pontinho, ele tá dando som de I ali direto no Yud, e tem um A embaixo, é nessa ordem, tá? Então, a ordem do hebraico que a gente lê é meio que sempre assim, ó. Começa aqui, sobe, é meio que assim que a gente vai fazendo, né, mentalmente para chegar nos sons do hebraico, tá? Aqui, ó. She, re, ou she, aí depois, peraí que o meu mouse sumiu. Aqui, aqui, she, re, za, aí é oreche, mudo, zar, ok? She, zar, tá. Esse pontinho aqui do meio do tav não vai fazer diferença pra gente, o da gueixa. She, zar, tá. Bi, bet, da gueixa dentro, então som de B, pontinho embaixo, seguido do Yud. Bi. Ni, olha aqui, não tem o Yud na sequência, mas se tem o pontinho embaixo, é som de I, ok? Ni, aqui ó, Shin, ó, Nish, ó, Shevat, a gente vai ler isso aqui com som de mudo, Nish. Ma, Ti, Nishmati. Aqui, B,
Re. Ó, o men com som de chevate, ele vai ser um M mudo, então a gente vai conectar ele com a sílaba anterior, ó. Berren, berren. Lá e o re não tem mudo, não tem som, né? É mudo. Berren lá. Então isso aqui é tudo junto. Aqui, ra. Lembra que não é ra, é ra. Ba. O re não vai ter som. Rabá. Este símbolo, lembra que o Shevat é só para deixar mais curto aqui o som do E do Segol, tá bom? E, men, vav com o sinal aqui, mu, emu, na, te, ra, emunaterra, emunaterra. Então, de novo, do começo, ó, vou pegar outra cor agora. Mo, de, a, ni, le, fa, ne, ra. Esse yud aqui, ele pode ter som só de reforçar o som do E, tá? Lefanecha, tá? Ou você pode falar ele suavemente como um E, lefanecha, tá bom? Me, lech, hai, ve, ka, i, an, she, he, re, zar, tá, bi, ni, shi, ma, ti, nishmati, ra, ba, e, mu, na, te, ra. Modé anila faneha, melechai vekayan, shehezarta, binishmati, behenla, rabai, munaterra. Vamos ver o que é isso agora. Vamos lá, então, para a primeira palavra aqui, ó. Vamos ler mo, de, e o re não tem acento, né? Modê. O que quer dizer o modê? O modê vem dessa raiz aqui, ó. Yud, Dalet, Re. Que quer dizer reconhecer, declarar, admitir. Então, o significado aqui é eu reconheço, eu admito diante de ti. Mas, como que a gente conseguiu fazer? Que essa raiz virasse isso aqui, ó. Perceba que o vav não faz parte da raiz e nem o men faz parte da raiz, tá? O men, ele vai indicar uma forma verbal específica, chamado de particípio, tá? Ou quer dizer o presente. Então, ele é muito usado para dizer que a gente está fazendo, ou aquele que faz, é um presente contínuo, tá bom? Eu estou reconhecendo, aquele que reconhece, então, nesse contexto, quer dizer, eu agradeço, estou agradecendo. Muitas palavras hebraicas vão seguir este padrão do men seguido da raiz, tá bom? Então, que vai indicar uma ação em andamento. Então, esse é o papel do men aqui no começo. Dar movimento, dar uma questão de presente, uma sensação de presente nessa palavra. E o que que acontece com o Yud? O Yud era a primeira letra aqui da raiz e foi trocado por um Vav. Por que isso acontece? O Yud da raiz, ele pode desaparecer ou se transformar, tá bom? Então, o Vav, ele aparece como um suporte da vogal para dar esse som de O. É um padrão importante. Então, algumas raízes com Yud ou com Vav, elas são chamadas de raízes fracas, porque elas mudam de forma dependendo da palavra. Então, por conta, às vezes, da sonoridade, tá? Então, quando a palavra começa com Yud, a raiz começa com Yud, ela pode mudar para outro formato, tá bom? Então, nem sempre você vai ver a raiz completa, mas ela vai continuar ali por trás da palavra, tá bom? Então, esse Yud aqui deu lugar para o Vav. Nesse sentido, quer dizer, eu reconheço, eu admito,
eu estou reconhecendo. Aqui, né, sem muita dificuldade, vamos lá. Ani. Ani. Ani quer dizer, é um pronome pessoal, quer dizer eu. Então, é eu estou reconhecendo, eu reconheço, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Le, fa, ne, ra. Então, aí, como eu falei, normalmente esse yud aqui sozinho, às vezes vai ter um papel de acentuar o e, né? Lefaneha, lefaneha. Ou lefaneha também não é errado, a gente costuma falar quando aparece o yud, tá? Lefaneha, ra. No final aqui, esse raf sulfite som de CH, né? A gente translitera com CH, tá? Então, a estrutura aqui é o seguinte, ó. O azul aqui, ó, o L vai ter o som de diante de. Então, é uma preposição. A raiz é essa daqui, tá? Que é o. Vou pegar o verdezinho aqui, ó. Que é o P, o num e um re. Que o re foi suprimido aqui, tá bom? E esse sufixo aqui do final, aqui nessa essa partezinha aqui do final, o ra quer dizer teu, tá bom? Então, diante de ti, diante da tua face, diante da tua presença, tá? Então, o panim quer dizer as suas faces, tá bom? Então, essa é a raiz aqui que principal da palavra, tá? Diante da presença ou diante da face. Essa aqui a gente já conhece, né? Ó, melech, ok? Que é essa raiz, né? E o significado aqui é rei. Aqui é um het, então é ra e rai. Rai vem dessa raiz aqui, ó, het, yud e re, que tá significando, ele vem da palavra raiá, né? Que é o significado aqui é vivo, tá bom? Aqui, V, K, I, An. Vekayan. Esse V aqui da frente, ó, é uma conjunção, lembra do E? O E do português é isso aqui, ó. E, a raiz. A raiz aqui é essa palavra, é essa parte aqui do verde, que é o kuf, o yud e o men. Isso aqui é a raiz, que tem o significado de permanente, existente, eterno, né? E aí o V é E, tá? Agora vamos lá. Esse daqui, che, re, re, za, zar, tá. Che, re, zar, tá. O shin aqui, ele vai ter o papel de que, ok? A raiz aqui vai ser essas letras, que vai ser o ret, o zain e o resh, que vai ter o significado de devolver ou trazer de volta, tá bom? E o sufixo tá aqui, né? Vai estar relacionado. Meu mouse está sumindo, desculpa. Aqui, ó, o tá vai estar relacionado ao sufixo do pronome tu. Ó, achei que você devolveu, né? Então, agora essa daqui é fácil, hein? Ó, bi, bi. O que que é o bi? O bet
tem papel de preposição que quer dizer em ou na, tá bom? Então, em, sempre que aparece um B na frente de uma palavra, ele quer dizer na, em. A gente acha que já até estudou isso anteriormente. E o I aqui, o Yud vai ter o relacionado a mim, tá bom? Aqui tá errado, ó. Essa raiz tá errada. Esquece essa parte, tá bom? Em mim, esse é o significado do bi, tá bom? Ni, shi, ma, ti. Nishmati, nishmati. Esse shin aqui é quase sem som, tá? Aí aqui a gente vai ter a palavra raiz aqui, que vai ser o nun, o shin e o men, que é a palavra relacionada à alma, tá bom? Então, neshama, por exemplo, é alma. E o i aqui, ele vai ter esse papel do pronome, né, relacionado a mim, né? Então, a minha alma, nishmati. Aqui, ó, B, re, ó, o M mudo, né? Berren, lá. O re aqui não tem som. Aqui é o lâmide com A, ó. Berren lá. Berren lá, ok? Então, a estrutura aqui do B de novo, ele tem papel de com, tá bom? A raiz aqui vai ser o het, o men e o lamed. Significado compaixão, tá? Essa raiz tem o significado de compaixão. E esse re no final aqui, ele é muito comum no hebraico. A função principal dele aqui é formar essa palavra num substantivo, normalmente feminino, né? Então a raiz vai trazer a ideia de ter compaixão, de poupar. Quando a gente adiciona esse re aqui no final, que eu falei que ele não tem som, mas ele está aqui, né? A gente vai ter, ele vira a palavra renlá, né? Que é compaixão, é o conceito, é o substantivo, tá bom? Então é um padrão muito importante. As palavras seguem esse padrão, né? Tem a raiz aqui, as três letrinhas e põe um re no final para transformar isso num substantivo, tá? Então é com compaixão. Aqui, ó, ra, ba. O som do re também some, né? Ra, ba. Rabá tem essa raiz, né? Resh, bet, re. O significado quer dizer grande, abundante, muito. Então, por exemplo, quando a gente vai falar muito obrigado no hebraico, a gente fala todá, obrigado. Rabá. Rabá quer dizer abundantemente, muito. E é importante reforçar que também o adjetivo da palavra sempre vem depois, tá bom? Então a gente sempre primeiro vai falar o substantivo e depois o adjetivo. Então, por exemplo, eu tenho algo que é muito grande, então primeiro eu vou falar aquilo e depois eu vou colocar o rabá no final, tá bom? Abundante, grande. Aqui, e, lembrando que esse chevate aqui, só para deixar o segon mais curto, né? E, mu, na, te, ra. Emunaterra. Aqui é a estrutura, né? Vai ser a palavra emuná e o final, o sufixo ra, que está relacionado a tua, né? Aqui a gente tem a raiz. Qual que é a raiz? O aleph, o men e o nun, ok? Aleph, men, nun. Que quer dizer firme, confiável, estável, verdadeiro. Normalmente a gente usa também essa palavra para fé, que quer dizer confiança, né? A nossa confiança, a nossa emuná, tá bom? E aí, quando a gente tem esse sufixo aqui, ó, ra,
Então, é a sua confiança, né? A sua firmeza. Então, passando aqui palavra por palavra do Modéani, né? Então, o Modê vai estar o sentido aqui de agradeço, eu, diante de ti, rei, vivo, eterno e eterno, né? Ve, Kayam. Shechenzatá, devolveste, bi, em mim, Nishmati, a minha alma, Berrenlá, com compaixão, Rabá, grande, Emunaterra, a tua fidelidade. Então, muitas vezes a gente traduz isso assim, grande é a sua fé em nós, né? Ou com grande compaixão pela sua fé. É ele que tem fé em nós, ele confia em nós, né? De que nós vamos fazer o bem, né? Eu te agradeço, então Modéani, né? Eu te agradeço, Rei vivo e eterno, que devolveste em mim a minha alma com compaixão. Grande é a tua fidelidade. Então, quando você aprende a ler e entender, a oração deixa de ser uma repetição e se torna um relacionamento com o Eterno. Esse é o nosso papel aqui. É por isso que eu me disponho a trazer cada vez mais o sentido das orações, para que a gente possa cada vez mais se aproximar do Eterno através também desse caminho. Então, a gente faz essas orações diariamente, se lembrando que mais um dia Ele teve misericórdia de nós estamos diante dele e é assim que nós queremos viver o nosso dia, agradecendo, né? E vivendo uma vida que seja digna dessa confiança que ele depositou em nós ao devolver a nossa alma, tá bom? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem os comentários, que aí no próximo vídeo eu tento responder, tá bom? Até mais, Lehitraut. Shalom, shalom.